Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo de número 1, e o versículo 9 até o versículo de número 17 nos diz: o fogo do céu consome 100 homens. Amados, esse título aqui nos mostra que Deus e homens também de Deus não são escravos de ninguém. Quando realmente Deus ele fala através da sua palavra, ele vela para cumprir. E aqui é um ensinamento realmente que nos mostra, porque muitas vezes a pessoa, talvez porque tem muito dinheiro, tem muita fama, ele realmente tem algum título, ou naquela época, por exemplo, era um rei poderoso, eles achavam o seguinte, que estava no controle de tudo, sendo que não. O controle realmente vem de Deus, e Deus não é escravo de ninguém. E aqui, então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei diz: desce. Olhe para vocês verem. O rei mandou que um capitão de 50, ele subisse realmente ali e dissesse: o rei manda que você vem. É como se fosse uma ordem, o rei dizendo: ó profeta, você tem que me escutar. Ó profeta Elias, você tem que me ouvir. Desce. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, Elias, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. É Deus mostrando. Tanto realmente ali Elias era um instrumento nas mãos de Deus, era a boca de Deus falando. Ninguém manda, não é rei que manda em Deus, não. Não é realmente homem que manda em Deus, não. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado achando que a gente é o bambambam, que a gente é alguma coisa. Nós somos servos. Servo tem que ser obediente. Nós temos que ter temor, porque as coisas de Deus realmente é santa, querido, é extraordinária. E aqui, ó, então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Meu Deus, tenha misericórdia. E respondeu Eli e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele aos seus 50. Aqui realmente se você analisar realmente nas duas ignorâncias do rei, foi realmente 2 capitães realmente que morreram com fogo do céu e mais 100 pessoas que vieram realmente debaixo da autoridade realmente ali do capitão. Agora vamos ver na sequência. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50. Olha a teimosia do rei, querido.
com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. Esse realmente ele se prostrou. Ele sabia que Elias estava debaixo da autoridade de Deus. E se 2 capitães já tinham morrido, 100 realmente pessoas já tinham morrido porque desceu o fogo do céu. A coisa não é brincadeira, meu. As coisas realmente de Deus são sérias. Deus não é escravo de ninguém. Tem pessoas que falam: ó Deus, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou na tua obra. Por que o Senhor não faz? Cuidado, hein? Cuidado da maneira que você realmente trata as coisas de Deus. Ó. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias. Humilhação. Ele reconheceu que Elias era um profeta de Deus, enviado de Deus, e ele teve reverência. E suplicou-lhe, disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha a diferença do primeiro capitão com os 50, do segundo capitão com os 50 e agora desse terceiro. Olha o que diz aqui: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviastes mensageiro a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Os mais feitos de Acazia que tinha feito, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos deuses de Israel? Então, querida, aqui você pode ver que Acazias, ele adoeceu. E caiu Acazias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiro e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Olha o erro desse homem. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus dos Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhe disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub,
Deus de Ecrom, portanto da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, o rei: é Elias, o tisbita. E aí ele caiu na besteira, desculpa dizer o termo, de dizer: desce, homem de Deus, desce. Se ele se humilhasse, olha, eu quero pedir perdão porque realmente eu consultei Baal-zebub, o Deus dos Ecrom, eu estou errado, olha, tenha misericórdia de mim, profeta Elias, clama a Deus ao meu remente respeito. O que ia Deus fazer? Levantar este rei da sua cama realmente ali quando ele caiu, e o nome do Senhor seria glorificado. Mas devido à petulância, devido à ignorância, devido achando porque ele era o rei, ele mandava até no profeta. E o profeta simplesmente é a boca de Deus falando. Você está escutando, meu irmão? Você está escutando, minha irmã? Existem muitos ministérios, existem muitas igrejas espalhadas em todas as faces da terra. Nós temos que tomar cuidado daquilo realmente, da maneira que a gente vive, da maneira que a gente próstata, que a gente realmente está se prostrando perante Deus, da maneira que a gente está agindo, porque com as coisas de Deus não se brinca. Não se brinca. É onde diz aquela palavra: Senhor, nós expulsávamos demônio no teu nome. Nós fazíamos milagres, prodígios no teu nome. Nós profetizávamos no teu nome. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, que está reservado para o fogo eterno. E você pode ver que depois aqui, ó, aqui depois o anjo falou assim: agora pode descer, Elias. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Aí realmente o anjo do Senhor, a mando de Deus, autorizou para que Elias descesse, fosse realmente ali atender aquele capitão de 50, para realmente que pudesse realmente ver o que o rei queria. Você está entendendo? Mas como não houve humilhação nesse rei, tá? Ignorância, achando que ele mandava realmente até no profeta, mandava na boca de Deus, e infelizmente ele veio a falecer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus.